Viracocha, Senhor do Universo, sejas macho ou fêmea, todavia comandante do calor e da geração. Ser uno, que mesmo com saliva pode conjurar magia. Onde estás? Não escondas isto deste teu filho. Podeis estar acima, podeis estar abaixo, ou aceso no céu. Onde se assenta teu conselho? Ouvi-me. Poema de um festival Inca. Não é incomum termos mitologias que também contam como a civilização que as pratica se originou. Mas no caso dos Apu, a criação do povo Inca começa literalmente com a criação e a destruição do primeiro mundo. Inicialmente, o grande e primordial Viracocha havia criado seres gigantes de pedra, mas eles se tornaram rebeldes e prepotentes. Assim, Viracocha os varreu da existência com um grande dilúvio. Mais experiente em criar vida, Viracocha então cria humanos de argila, mas os deixa dormindo em profundas cavernas. Enquanto os primeiros reais humanos dormiam, Viracocha cria então o resto do mundo a partir do lago Titicaca, colocando o sol e a lua nos céus, e criando as constelações a partir de suas filhas virgens. Viracocha então viaja com seus irmãos Imayana e Tocapo para difundir os conceitos de civilização, disfarçados como mendigos. Eles também acordaram humanos nas cavernas pelo caminho e nomearam árvores e ervas. O trio viajou por todo o mundo, mas encerrou suas viagens no atual Equador, onde caminharam pelo mar até sumirem de vista e nunca mais serem vistos de novo. Após a partida de Viracocha, Inti e Mamaquila dão à luz a 8 crianças, e Inti instrui a seu primogênito Ayar Capac a liderar o mundo em seu nome. Ayar Capac também recebe um cetro dourado, que afundaria no chão quando ele chegasse à terra prometida para o seu povo. Isso ocorre quando eles chegam finalmente em Cusco, Peru, por volta do século XIII. O Império Inca se estabeleceu por grande parte da América do Sul Ocidental, conquistando vários outros povos, mas diferente do que se imaginaria a princípio, isso não significava uma abordagem colonialista que visava apagar as culturas conquistadas. Isso aconteceria depois, com a chegada europeia, mas isso é outra história. Muito pelo contrário, aliás. A ideia de conquista inca era absorver ou aprender com povos conquistados o que eles achassem mais interessante sobre essas culturas, e não apagar as fontes originais. Naturalmente, muito se perdeu sobre a cultura, religião, visão de mundo e filosofia incas ao longo dos séculos de colonização de todas as Américas. Mas o renascimento na Era Moderna talvez compita com o dos Teótão em fervor. Sua religião também enfatiza bastante questões de sacrifício, e diferentemente de muitos outros panteões, os religiosos Apu podem sim vir a realizarem sacrifícios letais humanos. Em casos emergenciais e extremos, deve-se ressaltar. Tais indivíduos são escolhidos rigorosamente por sua beleza e talento, geralmente crianças e jovens que são tratados e servidos como reis até seus momentos finais. Assim como muitos aspectos de sua sociedade, seu clero também é bastante hierarquizado, com alguns ramos sendo exclusivos de determinados gêneros, como as Virgens do Sol, sacerdotisas de Mamaquila. Todo sacerdote dos Apu também presta culto ao umbigo do universo, o maior templo de sua religião, Coricancha, o Recinto Dourado, localizado no exato ponto em que o bastão de Ayar Capac se enterrou no solo. Seu domínio exclusivo, Pachacutic, permite que seus heréus sintam a localização de pontos de passagem entre mundos ou santuários, mesmo que eles sejam de outros panteões, dentro de um longo alcance. Isso os liga bastante a seus locais sagrados, chamados de Huaca dentro do panteão, ganhando vários poderes por simplesmente estarem dentro deles. Os Apu são um panteão rigorosamente preocupado com a restauração de seu império aqui na Terra, e também na restauração de sua dinástica monarquia, idealmente liderada por um dos heréus de Inti que se prove digno e apto de tal coisa. Porém, o panteão não está de maneira alguma imune a conflitos internos, inclusive essa foi uma das principais causas para a queda do Império Inca em primeiro lugar. Então, nem todo membro do panteão necessariamente concorda com a ideia de um imperador heréu de Inti. Isso os divide, naturalmente, entre a ambição de conquistarem e se provarem dignos,
e o dever para com o corpo maior de seu panteão. Os inimigos do panteão veem essa dicotomia como uma fraqueza, mas para os Apu, estas são suas virtudes.